Bem-vindo a mais um CCI Cast. Você que vai estar nos assistindo, ouvindo em alguma plataforma, para nós é um prazer tê-lo aqui conosco. Não sei que hora você vai ouvir, se é de noite, de tarde, de manhã. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Hoje, o nosso convidado aqui é o pastor Daniel Batista. Nós vamos falar um pouquinho de um tema interessante, a fé que pregamos. É a fé que vivemos, não é? Eu quero falar um pouquinho aqui do nosso convidado. Hoje nós temos aqui algo muito interessante no nosso meio cristão, algo um pouco raro, como se diz uma expressão no espanhol, profundidade teológica e a aplicação prática. Pastor Daniel Batista é vice-presidente da Comunidade Cristã de Jundiaí, no estado de São Paulo, é professor, teólogo, historiador, pós-graduado em Teologia Pastoral e Educação, e também tem vários livros escritos. Vai falar um pouco para nós aqui. Os seus livros têm ajudado pastores, professores, pais, uma série de bênçãos para todo aquele que estará ouvindo no meio cristão, no meio evangélico, e para nós é um prazer tê-lo aqui no nosso CCCast. Pastor Daniel Batista, falei tudo, falei menos, como que é? Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer encontrar com vocês aqui e poder ter esse tempo, que é um tempo que eu considero um tempo de qualidade, um tempo onde nós temos esse contato, né, com essa teologia prática, não apenas uma teologia teórica, né, acadêmica, dentro de um formato restrito, mas essa teologia prática, essa teologia do dia a dia, da vivência, onde nós enfrentamos as realidades, os problemas, as dificuldades e conseguimos, através disso, aumentar a nossa experiência, e essa experiência vai nos conduzindo cada vez mais àquilo que nós entendemos como o chamado real de Jesus Cristo para a nossa vida, que é liderar o rebanho do Senhor sem essas amarras acadêmicas, mas com a prática e principalmente com o amor de Deus em nossos corações. Muito obrigado pelo convite. Pastor Daniel, não está no script aqui, mas essa pergunta que eu vou fazer aqui agora não está no script, mas teologia prática é um desafio? Eu acho que é o maior desafio. O maior desafio. É o maior desafio. Vamos pensar aqui. Primeiro, a gente tem que pensar em teologia bíblica, porque hoje existe uma confusão muito grande na mente de quem vai estudar teologia, porque parece que a teologia é algo dissociado da palavra, quando na verdade a fonte da teologia é a palavra. Então a gente precisa pensar em teologia bíblica. Pensando em teologia bíblica, o próximo passo é colocá-la em prática. Então aí que está o desafio, porque daí você é convidado para viver no modelo de Jesus Cristo, e não no modelo teórico produzido por alguém ou por um pensamento filosófico, mas viver o modelo de Jesus. Então eu, particularmente, gosto sempre dessa combinação. Teologia bíblica, o próximo passo, prática dessa teologia, que necessariamente vai nos conduzir ao discipulado, ou seja, à imitação de Jesus Cristo. Ok. Como eu disse na apresentação, né, nós vamos unir aqui uma profundidade teológica, aproveitar aqui, pastor Daniel, e também essa prática. Vou logo aqui para a primeira pergunta, que já não é a primeira, não é? Aonde o senhor percebe hoje um maior abismo entre a teologia ensinada e a prática ministerial vivida nas igrejas? Onde o senhor encontra mais esse abismo? Geralmente, não posso responder essa pergunta apenas dentro de um escopo acadêmico. Eu preciso voltar para a raiz do problema. E, para mim, a raiz do problema está lá no entendimento da realidade do Evangelho. Quando você tem a compreensão do que é o Evangelho de Jesus Cristo, você automaticamente vai dissociar ou você vai abandonar a ideia de religiosidade. Ok. O academicismo, ele está para a religiosidade.
A teologia prática está para a vida em Cristo. Porque eu digo para os meus alunos que existem dois modelos de teologia. Um é bom e o outro é ruim. A teologia que eu considero ruim é quando nós queremos construir uma teologia que eu inicio ela aqui embaixo, a partir do meu academicismo, e tento levar isso para Deus. Ou seja, eu faço a minha compreensão e tento entender Deus a partir dela. Isso é teologia ruim. Essa teologia, provavelmente, ela está ligada à religiosidade. A teologia prática boa, que é o cristianismo na sua inteireza, é aquela teologia que vem de Deus para nós. Então, aonde eu encontro esse entendimento de Deus, que ele se revela para nós? Na palavra. Na palavra, no então, estudo da palavra. No estudo da palavra, na compreensão. É a teologia. A teologia bíblica. Essa teologia bíblica me conduz à prática. Então, uma prática que eu não serei mais um dos religiosos apenas, mas eu serei um dos praticantes do ensino de Jesus Cristo. Então, o cerne do distanciamento teologia e prática está no fundamento a qual a pessoa se apoia. Se eu me apoio no fundamento religioso, então a teologia para mim vai ser um adorno, vai ser apenas um mérito, que talvez ruim, não? Apenas um adorno? Um adorno. Forte? Sim, talvez eu vou levantar isso como uma condecoração. Olha, capa. Tá vendo? Eu sou teólogo. Agora, quando a minha fundamentação é o Evangelho de Jesus e eu quero viver o modelo bíblico do discípulo de Jesus, a teologia não é um adorno, a teologia é uma orientação, é uma luz que lança para mim a compreensão do próprio Evangelho. Eu cito aqui a professora Glaucia, ela diz que se a sua teologia não te coloca de joelhos, não serve para nada. Não serve para nada, alguma coisa está errada. Alguma coisa. Porque assim, o que dentro, eu estou estendendo um pouquinho, mas tranquilo. Dentro dessa compreensão, eu tive muitas vezes um questionamento no seguinte sentido: mas você vai estudar teologia, você não vai esfriar na fé? Os mais antigos falavam isso, não é? Sim. Toda a geração do meu pai, Sim. que estudar teologia era um perigo. Olha, cuidado, um perigo. Né? Onde você está se colocando aí. E eu vou falar uma coisa que pode ser até um contrassenso. Realmente, a teologia promove um esfriamento, mas é um esfriamento de um calor que não é bíblico. Fogo estranho. É um fogo religioso, talvez. Tá? Um fogo religioso. Um fogo religioso, que talvez ele incendeia o coração de uma pessoa que faz uma defesa apenas de uma compreensão regional da sua própria denominação, do seu próprio núcleo de compreensão. Mas isso não faz parte da realidade bíblica, da realidade do reino de Deus. Então, esse fogo, ele precisa ser apagado, porque ele mata essa concepção de religiosidade e gera em nós essa intencionalidade de reino de Deus e de evangelho. Até nós estávamos conversando um pouquinho antes de entrar aqui, né? Eu falei para o senhor a respeito do prazer em deleitar, em ler a Bíblia, aquele momento de oração. Esse é o calor. Esse é o calor do estudo pela Escritura, essa sede, né? E aí, quando já que a gente nomenclaturou aqui de fogo estranho, quando ele é apagado e nós continuamos a compreender a palavra a partir de uma teologia boa, bíblica, nós nos curvamos diante da grandeza de Deus. Amém. E essa teologia, ela não vai construir muros entre eu e Deus, mas ela vai construir pontes de ligação. Porque a partir desse estudo sério e comprometido com a palavra, eu vou conseguir compreender coisas a respeito de Deus, da sua natureza, dos seus atributos, da sua ação no mundo, que eu não conseguiria entender sem esse academicismo. E isso, então, vai construir uma ligação cada vez mais profunda, relacional, entre eu e esse Deus que agora eu estou vendo a partir dessa nova E esta relação, ela reflete no próximo, não é?
Nos 2 mandamentos que se resume? Sim, e aí que as coisas começam a serem transformadas. Eu não vou mais para o púlpito expor uma teologia que, no final dela, os elogios são para o homem. Puxa vida, como você falou bem. Nossa, que conhecimento. Não, as pessoas vão reconhecer que aquilo está apontando para Deus. Glória a Deus. E as pessoas vão dizer assim, eu nunca tinha pensado dessa forma. Isso marcou meu coração. Eu encontro pessoas que ouviram mensagens que eu preguei há muitos anos atrás, que eu não me lembro mais do que eu preguei, mas a pessoa ainda lembra. A pessoa ainda fala, aquilo mudou a minha visão, mudou a maneira de eu ver o Evangelho, de ver Deus, de compreender essa pessoa, esse ser bendito de Jesus. Ontem, por exemplo, numa discussão, numa conversa com uma pessoa, eu questionei a pessoa, eu disse para ela, por que você acha que Jesus veio? Por que Jesus encarnou? Por que Jesus teve que se tornar homem? E aí a pessoa respondeu para mim assim, não, ele fez isso porque ele precisava sentir o que o ser humano sente, viver o que o ser humano viveu. Ele precisava aprender como que o ser humano vive aqui no mundo. E eu disse para ela, essa é uma visão equivocada da encarnação de Cristo. Olha que coisa interessante. Porque Jesus é Deus. Ele era o verbo que estava com Deus e todas as coisas foram feitas com a presença dele. Então não tem ninguém nesse universo que entenda mais o ser humano do que o próprio Cristo. Então ele não precisava aprender nada sobre nós, porque ele já sabia tudo. Ele não precisava sentir nada sobre nós, porque ele já sabia, ele já tinha pleno conhecimento disso. Então o porquê da encarnação? A encarnação é uma necessidade nossa. É para que a gente entenda quem é o Cristo que nós servimos. É para que nós entendamos o amor que ele tem por nós. Quando ele diz lá no final da crucificação, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. É lógico que eles sabiam o que estavam fazendo. Eles mataram Jesus. Eles optaram por condenar o Cristo e libertar o pecador Barrabás. Eles estavam conscientes do que eles estavam fazendo. Mas isso é a partir de um ponto de vista humano. Mas do ponto de vista divino, todas aquelas pessoas que agiram contra Cristo estavam cegadas espiritualmente pelo inimigo. Então, a venda maligna que estava sobre os olhos deles, que é que o Jesus reconhece e diz, eles não sabem o que fazem. Essa teologia prática, ela vai ajudar ao estudante a buscar essa revelação e a enxergar essa praticidade na obra da pessoa de Jesus. Isso. A teologia prática, essa teologia bíblica que eu defendo ela, e defendo com unhas e dentes, se é que eu posso usar essa expressão, ela é uma teologia que ela não se importa com a rotulação teórica. E aí parece assustar, né? Porque toda teologia ela parte de uma sistematização e de uma teoria. E por que eu digo que ela não se importa? Porque ela está mais centrada na narrativa bíblica. Porque a Bíblia é a grande história da redenção. E é isso que talvez as pessoas ainda não compreenderam. Então existe uma briga teórica, acadêmica. É aliancismo. Não, é dispensacionalismo. É isso, é aquilo. Não, a Bíblia é a grande história da redenção. Então o que nós temos na Bíblia? Para a gente entender o porquê que essa teologia bíblica nos conduz à prática. Nós temos a criação. Depois da criação, nós temos a queda. E na queda nós temos a promessa da redenção. Porque lá o próprio Deus diz que vai nascer que iria pisar a cabeça da serpente, apesar de ser um nascido da semente da mulher. Então ali já estava a revelação da nossa redenção, do Cristo que viria para nos redimir. E depois, então, desse episódio triste da queda, toda a narrativa bíblica tem uma só intencionalidade, apontar para Jesus. Jesus vem, e quando Jesus chega, a redenção nos atinge, que é lá o ápice, na cruz do Calvário, do seu sacrifício por nós. Depois da redenção, tudo que nós temos na Bíblia é por causa do que Jesus fez. Então, o centro da narrativa bíblica é Cristo. E aí, Cristo prometeu uma redenção.
uma redenção plena, uma redenção cósmica. E ele diz, olha, eu quero que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Está lá em João 14. E essa redenção plena e cósmica vai acontecer num processo de arrebatamento da igreja, retirada dos salvos da terra e depois uma salvação para Israel. Teologicamente a gente tem essa compreensão e ela não é difícil de ver, é só observar alguns textos bíblicos e você vai entender isso. E no final de tudo, essa redenção então equaliza o plano perfeito da salvação. Uma vez que a humanidade caiu, ela encontra a remissão em Cristo, e esse Cristo não redime só temporariamente, mas ele redime definitivamente. Então vem a redenção plena na consumação de todas as coisas. O que é a Bíblia? É essa história da redenção. Então você encontra na Bíblia a grande história, a grande narrativa. Então você encontra na Bíblia, por exemplo, diversos lugares, e de bastantes lugares mesmo, falando sobre alimentação. Mas você não encontra na Bíblia uma receita de fazer miojo. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro de receita, não é um livro de culinária. É um livro de Deus, revelando a redenção. Então, se está na Bíblia, está por causa da redenção e não por causa de outra necessidade humana. O plano de Deus. O grande plano da redenção. Quando eu entendo isso a partir de uma visão bíblica, eu sou convidado a colocar isso em prática. Por quê? Se existe um plano de redenção e esse plano está em operação no mundo, eu sou convidado a anunciá-lo. Porque foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio anunciar o plano da redenção. E então eu me transformo no quê? Comissionou a igreja. A igreja comissionada é uma igreja missional que não só envia missionários, mas que pratica a missão no seu estado local. A igreja missional, ela descobre que Deus está fazendo uma grande obra no mundo e ela não quer ficar fora. Mas a base que eu tenho para entender isso é a teologia bíblica. Já que o senhor entrou em missões aí, não está aqui, então uma igreja que não faz missões, ela é igreja? Ela não tem sentido de existência. Não tem sentido. A igreja que não faz missão não tem sentido de existência. Ela não compreendeu ainda o evangelho de Jesus Cristo. Entrei um pouco aqui em missões porque o pastor Daniel, ele é um amante das missões, né? Trabalhou com alguns projetos missionários, visitou alguns missionários em alguns países, não é? Sim. Fala um pouco para nós aí de missões. Vamos lá. Mudou a sua vida? Saindo da teologia prática, né? Eu acho que não. É exatamente a teologia prática que fez isso acontecer. Depois da minha formação em bacharel em teologia, eu fui para Mackenzie e fiz uma especialização em teologia pastoral. E isso abriu a minha mente assim de uma forma muito, muito intensa, no sentido de compreender melhor a grandiosidade do reino de Deus. E a partir de então, esse despertamento missionário aconteceu na minha vida, na vida da minha esposa, e nós começamos a doar as nossas férias para missões. Então a gente... Ambos são educadores, né? Sim, eu e minha esposa, nós trabalhamos com educação de maneira secular, nós somos professores. A minha esposa é professora na rede pública municipal e eu sou professor na rede pública estadual. Nós trabalhamos com educação já há alguns tempos já. Então nós fazíamos o quê? Nós saímos de férias, nós dividíamos as nossas férias, 15 dias era para nós, com a família, né? Nós temos 2 filhos, então tinha aquele tempo com a família, e os outros 15 dias nós doávamos para missões. Alguém chegou para o senhor e falou assim, você está louco, mano? Com certeza, várias pessoas. Você vai doar 15 dias? Porque não é só doar o seu tempo, sua saúde... Financeiramente. Então nós começamos a doar, aí a gente doava o nosso tempo, né, as nossas finanças, e íamos para o campo missionário. Inclusive, um dos missionários que eu fui visitar no campo foi o pastor Alex. Ano de 2013, né? 2013, lá no Peru. Na selva sul-peruana. Na selva ali do sul-peruana, já ali, ainda ali é a Amazônia, né? Amazônia. Isso. Então, nós fomos lá visitá-lo. E essa teologia prática nos levou à prática da visita missionária. Olha que coisa interessante. Porque... Só cortando aqui, também tem um amigo, pastor Jefferson, maestro, e ele disse que ele ouvia falar de missões e tal, mas quando ele visitou o campo aí muda tudo. Mudou a minha visão de reino. Muda tudo. Então aí o que aconteceu? Bom, vamos para o campo, vamos visitar os missionários, vamos conhecer a realidade do missionário.
E aí nós conversamos, eu e minha esposa, a gente conversou e fizemos o seguinte combinado. Bom, nós vamos para o campo, vamos visitar o missionário, então quando nós chegarmos no campo, nós vamos viver a vida do missionário. Então, assim, a agenda do missionário vai ser a minha agenda, né? O trabalho do missionário vai ser o meu trabalho, a alimentação do missionário vai ser a minha alimentação, a visita do missionário, eu vou estar junto. Então, assim, nós íamos para a missão com essa intencionalidade de viver a vida do missionário. E não chegar lá na missão e ser mais um peso, mais um problema para o missionário. Mas integrar essa agenda do missionário e tentar ser útil em alguma coisa. Então, quando nós fomos e começamos a fazer essas viagens, nós tivemos sérias críticas. Ah, vocês estão doidos, onde já se viu fazer isso? 15 dias deixar seus filhos para trás, na mão de outra pessoa, como é isso? Ah, gastar todo esse dinheiro, que retorno que você vai ter? Gente, foi o melhor retorno da minha vida. Ah, por quê? Porque aí quando você começa a colocar a teologia em prática, você começa a compreender realmente o que é reino de Deus. Outra visão, né? Uma visão totalmente diferenciada. E aí você tem uma cultura diferente para lidar, costumes diferentes para lidar, maneiras de compreender as coisas a partir do ponto de vista humano totalmente distinto e diferente do seu, mas você reconhece a mesma graça, a mesma bondade, a mesma presença de Deus, o mesmo poder de Deus sendo manifestado de uma maneira extraordinária, que às vezes você fica pensando, puxa vida, mas por que eu demorei tanto para entender isso? Então a teologia prática, ela te leva a uma compreensão mais abrangente do Evangelho, que vai quebrar paradigmas, vai quebrar essa maneira de você compreender o reino de Deus, às vezes muito dentro de uma caixa, muito dentro de apenas um aspecto denominacional. Você começa a entender ela com maior abrangência, e você começa a entender um Deus que salva, apesar de você mesmo, às vezes, não compreender a cultura do outro, o jeito que o outro vive, a comida que ele come, né, os costumes que ele tem. Você não compreende isso, mas o Deus da missão compreende, salva, restaura e faz dessas pessoas verdadeiros missionários que te ensinam grandes lições de vida. Eu não sei se foi algo que Deus colocou no coração do senhor, ou o senhor se espelhou em alguém, mas eu conheci um missionário americano, pastor Jim e a irmã Sue, acho que era Sue o nome dela, e nós tínhamos uma boa amizade, alguns trabalhos nós fazíamos juntos, e era interessante que a missão dele, da igreja que enviou ele, uma vez por ano, eles visitavam ali o pastor Dinho, a sua esposa, não questionar, o trabalho, claro, um relatório mensal, alguma coisa ele já fazia, mas cuidar ali do casal, como vocês estão, aquele bate-papo, porque a ausência de pessoas da mesma cultura, no outro país, o senhor espelhou em alguém esse projeto, ou algo Deus colocou no coração de vocês? Nasceu no coração? Na verdade, nós não tínhamos muita experiência com esse tipo de contato, com essa ideia geral. Mas Deus colocou no nosso coração exatamente essa premissa de ir para o campo missionário, não para ser um peso e nenhuma cobrança para o missionário, mas ser um auxílio. Então, assim, inicialmente, conversando com alguns pastores, inclusive até o pastor Silvano, lá de Jundiaí, que foi um grande amigo nosso que nos orientou sobre isso. Que igreja? Pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus Ponte São João, em Jundiaí. E ele tinha, né, e tem até hoje, esse projeto, que é um projeto de acolhimento e atendimento a pastores, né? Que legal. E em uma dessas conversas, chegamos nesse ponto, de alguém que vai para ouvir o missionário, né, para estar ali junto, ver as suas dificuldades, ouvir o seu coração, ser um consolo, né? Se puder promover alguma coisa que leve para o missionário um refrigério, né? E às vezes a gente ia no campo e encontrávamos assim necessidades muito básicas e a gente tentava atender essas necessidades. Vou abrir o gancho, hein? Sim. Fazer uma merchandise. Nós temos um curso de CCI sobre missões.
E o autor do livro é um missionário em Arequipa, no país do Peru. E ele fala, tem um capítulo do livro que ele fala sobre o mimo missionário. Ele é da Bahia, né? Sim, e ele coloca sim. o mimo missionário. O quão importante é o mimo missionário. Sim. Isso é legal. Então, aí a gente ia para o campo missionário, não para cobrar o missionário, mas para estar junto com o missionário, entender as dores, o sofrimento, orar junto, chorar junto e tentar auxiliar no que a gente pudesse fazer ali. E assim, em todos os lugares onde nós fomos, nós tivemos experiências maravilhosas de ver a mão de Deus agindo na vida das pessoas e vendo como que Deus nos levava aos lugares certos, né, para aprender, para auxiliar e para levar um mimo também, né? Foi, levou para mim lá. Sim, é bênção de Pastor Deus. Daniel, entramos em missões, né? Começamos aqui em teologia prática, mas quem sabe vou fazer uma pergunta um pouco dura, mas necessária. Joga a batata quente na sua mão, né? E na prática, a igreja brasileira, ela forma discípulos missionais ou apenas consumidores religiosos com um discurso missionário? É dura, mas é uma pergunta necessária e a batata quente está na sua mão. Necessária. Bom, eu não vou conseguir ser agradável na resposta, infelizmente, porque na grande maioria, e isso é uma característica do evangelicalismo brasileiro, porque a gente tem que entender uma coisa que é muito peculiar do Brasil. No Brasil nós temos o que teoricamente, né, dentro do academicismo, nós chamamos de evangelicalismo, que é esse modelo operacional do evangelho aqui no Brasil. Então nós temos muito que é uma particularidade do Brasil. São coisas que você não encontra em outros lugares, você encontra aqui no Brasil. Nossa. Então por isso que é um evangelicalismo, é algo que nós geramos, né? Isso está atrelado ao nosso pensamento cultural, às nossas bases doutrinárias, a nossa ligação ainda com raízes católicas e outras, né? Então a gente tem um evangelicalismo, que é um modelo muito brasileiro de ser, né? Dentro desse contexto de evangelicalismo, a igreja, infelizmente, ela produz consumidores da fé. São pessoas que eles querem pacotes personalizados. Quem sabe hoje nós estamos vivendo um momento crítico, né? Nesse sentido, nesse aspecto. Sim, porque também existem igrejas que estão prontas a fornecer para os seus clientes esses pacotes. Meu Deus. Então, isso é uma realidade. Seus clientes espirituais. Clientes, pessoas que vão para consumir uma determinada faixa de produtos, e as igrejas se preparam para fornecer isso para as pessoas. Então, assim, na grande maioria, o que a gente tem são consumidores desse produto da fé. E aí, esse consumidor desse produto, ele é um missionário que ele atinge a missão, às vezes, só com o seu bolso. É aquela pessoa que ele se dá por realizado quando ele deposita uma certa quantia em missões. Então, essa pessoa, ele é apenas um consumidor da fé. Ele não é um discípulo de Jesus que está vivendo uma vida missional. Um participante do reino? Ele é um consumidor, ele paga por um pacote exclusivo. Então, vamos pensar aqui, você tem um clube de privilégios que te fornece várias categorias de acesso. O quanto você paga é o quanto você acessa. É mais ou menos isso. Agora, quando eu tenho, dentro da minha visão prática, teológica, uma vida missional, aí eu tenho um chamado para ser discípulo. Então a questão não é só o quanto de dinheiro eu vou colocar em missão, mas é o quanto da minha vida vai ser entregue para a missão. É porque esse chamado para ser discípulo, principalmente na área de missões, não está só na pessoa que vai, mas naquele que participa. Ele é um chamado, participando na contribuição, na oração, está envolvido, não é isso? Então, teoricamente, a gente diz assim, que são pés, mãos e joelhos, né? Mãos contribuindo, pés que estão indo e joelhos daqueles que estão ali cooperando, orando, né? E sustentando esse missionário de forma espiritual.
Só que dentro de uma visão missional, missões não é só mão, pés e joelhos. Missão é vida. Porque quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho, se nós formos fazer uma exegese do texto, a palavra que foi traduzida para nós por ide, na verdade, ela tem uma profundidade um pouco maior, mas também uma complexidade na tradução. Então, talvez o termo mais correto para nós seria indo. Então, indo, pregue o evangelho a toda criatura. Só que fica uma frase que não fica muito boa no português, né? Porque você mistura um gerúndio e aí não fica muito bacana. Porque o sentido pleno do id é mais ou menos assim. A partir do momento que você aceita a fé em Jesus Cristo, você inicia uma jornada. Uma jornada que vai te levar à glorificação. Você foi redimido e agora você está caminhando para a glorificação. Então, traduzido em termos humanos, você está indo para onde? Para a morte. É meio duro falar isso, mas essa é a realidade. Ou seja, do dia que você aceitou a Jesus, até o dia que você vai morrer fisicamente, que você vai deixar de existir como ser humano vivo aqui na Terra, você está indo. E nessa caminhada, você tem que pregar o evangelho a toda criatura. Então, o chamado missional não é a vocação para quem vai para o campo. É um chamado direcionado a todo crente para pregar o evangelho. Todo aquele que foi alcançado. A igreja missional, ela é uma igreja que ela não se preocupa só em enviar o missionário. Com outras palavras, poderia dizer, enquanto você está aqui na terra, meu irmão, enquanto você está vivo. Viva missões. Como viva missões. Pregue o evangelho. Anuncie o reino. Não interessa se você está... Testemunho. Não, tudo. Olha, a gente tem que entender uma coisa que assim, é muito fundamental. Eu não posso ter um dualismo na minha vida cristã. Eu estou aqui me preparando, vou colocar minha roupa, eu vou para o culto. Agora, nossa, eu estou aqui a pleno serviço do reino. Isso não existe. A minha vida é a vida de Cristo em mim. Enquanto eu estou vivendo essa vida, eu estou numa jornada, e essa jornada coloca pessoas no meu entorno. Então, eu estou no trabalho, tem pessoas ao meu entorno. Eu estou na escola, tem pessoas ao meu entorno. Tudo. Aonde eu for, eu estou de férias, lá na praia, tem pessoas ao meu entorno. Eu tive uma experiência agora, nas minhas férias, em Bonito, lá no Mato Grosso do Sul. Eu estava dentro da piscina, descansando uma tarde, entrou um pai com uma criança, ali, em torno de 6, 8 anos. Ele olhou para mim e falou assim, é você que tem uma formação em teologia? Aí eu fiquei até meio assustado, né? Falei, mas como que o senhor descobriu isso? Não, que eu conversei com aquele rapaz que está viajando junto com vocês e ele falou para mim que o senhor tem uma formação em teologia. Falei, sim. Eu falei, mas por que o senhor está interessado nisso? Ele falou, não, é que a minha filha tem umas perguntas e eu não sei responder. Será que ela podia fazer para o senhor? Uma menina, né, ali brincando. Eu falei, pode. E a menina começou a me fazer perguntas que são a dúvida de todas as crianças. E foi um gancho. Sim, e essas perguntas que ela me fez foi muito interessante, porque no último domingo de novembro, lá na nossa comunidade, na nossa igreja, nós tivemos um culto do Ministério Infantil, onde as crianças formularam perguntas, e aí me colocaram lá sentadinho lá, e eles também sentados, como se fosse um talk show, e as crianças iam fazendo as perguntas e eu respondendo. E a menina me perguntou as mesmas perguntas. As mesmas perguntas. Perguntas reais, de uma mente infantil, muito inteligente. Por exemplo, ela olhou para mim e falou assim, então, eu quero saber quando que Deus nasceu. Quem é o pai de Deus? São perguntas infantis, mas extremamente interessantes, importantes para quem quer compreender a respeito do ser de Deus. E aí eu preciso de teologia para responder isso. Eu não vou dar um discurso acadêmico para a criança, mas dentro da compreensão dela, eu vou dar as respostas. Então, esse é um momento que eu estou fazendo missões dentro de uma piscina. E eu estou indo aqui nesse planeta. Essa é a visão da igreja missional, da prática da teologia missional
na nossa vivência. Mas e então agora? eu não sou pastor ou missionário num determinado momento específico. Não, eu sou pastor, eu sou missionário porque eu vivo em missões. Essa é a compreensão que muda tudo. Não simplesmente ser um patrocinador, comprei um produto, a minha parte eu já fiz. Isso não, viver, é isso não desfrutar. serve, só isso não serve. Então, assim, eu dobro o meu joelho, eu oro para o missionário, eu estou fazendo uma parte da missão. Eu abro o meu bolso, eu contribuo, eu estou fazendo outra parte. Mas essas partes são pequenas diante da realidade missional que Cristo quer que nós vivamos. O Senhor quer que nós sejamos suas testemunhas. E quando eu sou testemunha de Jesus, eu testemunho na minha hora de lazer, no meu horário de trabalho, em qualquer lugar. Pessoas vão chegar perto de mim e elas têm que sentir o impacto da presença do Jesus que me salvou, me transformou. Vamos indo por missões aqui. Vamos lá. O senhor acredita que nós enviamos missionários preparados ou apenas bem intencionados, não é? Aonde que nesse processo a igreja está falhando? Nós estamos enviando os missionários preparados, não só na questão de um idioma, de uma formação teológica, não é? Ou apenas nós estamos enviando apenas pessoas bem intencionadas e aí há uma série de problemas e dificuldades, né? Onde que estamos falhando? A maioria dos nossos irmãos que estão sendo enviados para missões hoje são pessoas bem intencionadas. São pessoas que têm uma chama no coração e que compreenderam que elas podem, né, responder o chamado, mas o grande motivador é essa boa intenção, não é o preparo, infelizmente. Nós temos estruturas falhas dentro do próprio ministério local para uma preparação, porque aqui tem um ponto que para mim também é muito importante. Ninguém precisa de um curso teológico para ser salvo, tá, gente? Fique tranquilo. Você não precisa fazer um curso de teologia para ir para o céu. Você não está dizendo que não é para ninguém estudar, não, né? Muito pelo contrário. Agora, para eu testemunhar com poder, eu também preciso testemunhar com sabedoria. E aí vem aonde a teologia se torna crucial. Por quê? Eu não vou desenvolver um trabalho além da minha teologia. Então você vê muitas vezes alguns trabalhos que eles se esbarram e eles ficam como se estivessem emperrados num determinado momento e eles não têm um crescimento, não têm um desenvolvimento. Ficam limitados. Porque o limite da teologia chegou. Então, quando eu penso num missionário preparado, eu penso nessa pessoa que teologicamente ela tem que ser preparada também. Ela tem que ter esse preparo teológico. Ela precisa compreender as coisas a partir do ponto de vista sistemático. Ela não pode ser uma pessoa que, quando ela não tem um respaldo teológico, ela então cria uma regra puramente religiosa para responder aquilo. Ela precisa sim. Então, para ser salvo, não precisa fazer curso teológico. Mas para servir e servir bem, estude teologia. Se dedique, porque é necessário. Eu não sei se vai entrar aí na hermenêutica, na exegese, né? Mas é aquela boa intenção de Davi levar a arca da aliança, onde aqueles moço lá, né, colocou as mãos e morreu. A intenção de Davi era boa, não é? A intenção de Davi era maravilhosa. Um bom desejo, bem intencionado, a intenção era boa. Isso, a intenção era boa, só que ele criou uma nova religião, um novo modelo de culto, que podemos chamar de culto do carroção, né? Eu chamo modelo dos filisteus, né? Porque quem carregou a arca de carro foi os filisteus. Exatamente. Davi pegou o modelo dos filisteus? Pegou o modelo dos filisteus e criou o culto do carroção, né? Colocou a arca em cima do carroção e saiu. E por que ele fez isso? Porque ele não consultou o manual teológico que ele tinha. Que era a lei.
Então, assim, se ele tivesse olhado o manual teológico, ele não tinha criado um processo meramente religioso, E que era bonito, que era bonito. Assim, para quem via, era muito bonito. Olha que coisa legal, olha os, que intenção legal. Que intenção bonita. Poxa, o cara tá fazendo Nossa, um olha negócio que muito top. Gostei disso aí. Muita gente poderia até dizer gostei disso, mas não estava segundo o modelo. E aí deu naquele problema que Uzá vai estender a mão para segurar a aliança, e morre, a arca da aliança, e morre, e tem todo esse problema. Depois do episódio, né, que a gente tem da segunda vez que ele volta buscar a arca, que a arca vai estar lá na casa de Obed-Edom, aí o texto diz assim, e Davi foi consultar a lei e os sacerdotes, que eram os teólogos da época, se eu não me engano, fala a lei de Moisés. A lei de Moisés, os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Os teólogos da época. Aí ele vai conversar com eles, olha, como eu devo carregar a arca? Aí deu tudo certo. Então é nesse ponto que eu digo, você não vai além da sua teologia. Se você não tem o conhecimento teórico, teológico, sistemático adequado, você vai construir carroções, que pode ser até bonito, mas não são eficazes do ponto de vista de agradar a Deus. Agora, quando você consulta a lei, consulta, né, o sacerdote, busca esse conhecimento, você procede da maneira certa e aí, então, a coisa funciona. Eu não vou entrar aqui, né, nesse tema aí, você falou... Culto o quê dos carros? Do carroção. O culto carroção. Não vou entrar porque nós estamos falando de missões, né? Como isso reflete na obra missionária. Mas eu acho que não precisa nem nas missões, né? Tem muita gente com boa intenção aí fazendo o culto do carroções, né? Com certeza. Nós vemos muitos cultos que a intencionalidade dele é boa. A causa que ele milita, vamos dizer assim, é uma causa boa, nobre, mas o modelo é totalmente fora do encaminhamento da teologia bíblica. E aí você não tem respaldo, porque assim, ó, Jesus diz, João 15, né? Se a minha palavra estiverdes em vós, e se vocês permanecerem em mim, tudo que vocês pedir vai ser feito. As orações de vocês serão respondidas. Estou parafraseando, mas existe. É isso que Jesus diz lá em João capítulo 15. Até porque o início do texto diz, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem ligados em mim, ok. Se não tiver produtividade, vocês vão ser cortados e jogados fora. Então a gente depende dessa ligação constante de Cristo e em Cristo. E a permanência da palavra dele em nós, para que o modelo do nosso culto seja um modelo bíblico, seja um modelo teológico, porque senão eu crio o culto do carroção. O culto que é bonito, que é um show, mas que quando alguém pôr a mão, vai morrer. Eu vou dar um outro nome que já. Deus nos das guarde. aberrações. Aberrações. Tá vendo isso? Ora. E no campo missionário não é diferente. Então, assim, tem muita gente bem intencionada que, infelizmente, produz mais problema do que solução. Precisa dessa preparação. Precisa. Pastor Daniel, começamos na teologia prática, vimos como essa teologia prática ela reflete nas missões, não é? E observei que o senhor tem vários livros escritos, não é? E muitos deles aí relacionados a família, isso. Essa praticidade, ela abarca a família. Explica um pouco para nós aí a respeito quantos títulos o senhor já tem escrito? Quantos livros? Aqui não tem todos, né? Não tem todos. Na verdade, nós já temos, eu e minha esposa, tem alguns livros que eu escrevi em coautoria, né? Eu e a minha esposa. Tem livros que são só de minha autoria e como tem livros que são da autoria da minha esposa. Então, esse aqui é o primeiro livro que nós escrevemos, né, publicamos. O livro se chama O Sim Nosso de Cada Dia, e esse livro nós escrevemos quando nós completamos 25 anos de casado. Esse livro é um livro sobre família. Bodas de Prata. Bodas de Prata. Então esse livro é de autoria a minha esposa e eu, e nós falamos então do que nós aprendemos nesses primeiros 25 anos de casado e essas experiências que nós vivemos a partir de tudo que nós
tivemos, né, na prática mesmo do dia a dia. Então esse livro ele fala desde lá da intencionalidade do namoro, né, quando começam os primeiros olhares e aquela coisa toda, o noivado, e aí entra para a vida do casal, falando da relação, dos filhos, a relação íntima do casal, os filhos, a questão das finanças, né? A gente trata nesse livro aqui um segredo que nós aprendemos, né? Que nós chamamos o segredo 70, 20, 10. O segredo foi revelado? Foi revelado aqui o que é o segredo. Então, assim, porque a vida, né, do casal perpassa por tudo isso, claro, né? A intimidade, a criação dos filhos e a vida financeira. Então a gente trata disso. Esse foi o nosso primeiro livro publicado, ele foi publicado pela editora Santorini e é um livro que está aí à disposição dos irmãos. Esse foi o primeiro livro. E aí, seguindo aqui, como falamos, né, não temos todos. Esse aqui, ó, a Escola Bíblica Infantil. A minha esposa, ela trabalhou e coordenou trabalho infantil dentro da igreja, ministério infantil dentro da igreja, por quase 30 anos. Puxa, então começou muito cedo, da própria necessidade da igreja. Só que daí tem um detalhe que também nós podemos atrelar a essa necessidade da teologia. Você pode começar sem preparo, mas você não pode continuar sem preparo. Então minha esposa começou cedo? Sim. Tinha preparo? Não. Mas ao longo do desenvolvimento, foi se capacitando, foi se preparando. Para poder servir melhor. Para servir com qualidade, com excelência. Então esse livro é um manual para quem quer implementar, por exemplo, um trabalho infantil, um trabalho para atender aí as crianças da igreja. Então é um manual para essa finalidade, né? Então, autoria dela. A da autoria da minha esposa. Depois, eu escrevi esse livro aqui, ó, A Criança e o Mundo Espiritual. Esse livro, ele é fruto de lições que eu ministrava para os professores da educação infantil da igreja, falando sobre esse tema tão sensível, que é a criança e o mundo espiritual. Por quê? Mas não é tudo anjinho? Não. É uma das notícias que eu dou aqui que é frustrante. Que não é anjinho. As crianças não nascem anjinhos. As crianças nascem Adãozinho. Ou seja, toda criança nasce com carinho, pecador. O pai fala, né? Meu anjinho. Meu anjinho. Mas esse anjinho é um pecadorzinho, na verdade. Meu anjinho está crescendo. A própria pecadorzão vai só aumentando o nível, né? Então, olha, a própria capa, uma criança, né, com toda a beleza da criança, mas em todo esse ar aqui, essa penumbra, né, escura, porque essa é a grande realidade. Então, aqui eu trabalho as questões teológicas sobre inocência da criança, a possibilidade do pecado, da condenação, da possessão demoníaca e uma série de coisas que é mesmo auxílio para pais e professores. O ambiente familiar é uma criança que ela cresce num ambiente, num lar disfuncional, onde há, às vezes, os pais, um irmão usando drogas, uma série de problemas. É diferente do ambiente, às vezes, de uma família mais estruturada, né, cristã, quem sabe, que viva a autenticidade, a vida cristã é diferente, a questão até mesmo da inocência. Sim, não existe como colocar uma regra. Na verdade, quando eu trato essa questão da inocência, uma das coisas que eu tento deixar bem claro é que a gente não tem uma idade padrão para a inocência e perda da inocência. E isso de forma prática é observável. Nós encontramos crianças com pouca idade e muita, vamos usar um termo, né, e muita malandragem. E encontramos crianças até com um pouco mais de idade e que apresenta um nível bem menor dessa influência, né, do mundo. Então, a gente não tem um padrão para estabelecer. O padrão é que todos nós nascemos pecadores. Então, é outra coisa que eu discuto aqui. Nós não nos tornamos pecadores quando cometemos o primeiro pecado de forma premeditada. Nós cometemos o primeiro pecado de forma premeditada porque nós nascemos pecadores. Então é inevitável
Interessante. esse acontecimento na vida Legal. do ser humano. Então, esse livro discute essa relação. É um livro bastante procurado, bastante vendido, graças a Deus, tem auxiliado muitos pais. Inclusive, aqui nós trabalhamos também com os professores da escola infantil de como lidar com crianças que vêm de lares disfuncionais, de crianças que vêm para a igreja e os familiares não são crentes, como conduzir, né, essa batalha espiritual e como levar essas crianças a Cristo. Interessante. É um trabalho bem interessante. Depois disso, nós escrevemos este livro aqui, que é de minha autoria, que chama Festas Pagãs. Nesse livro eu discuto a questão da festa de Cosme e Damião, festa junina, o Halloween e o Carnaval. Então, nesse livro é um levantamento histórico de como essas festas chegaram até nós, de como elas perpassaram aí ao longo da história da humanidade, como elas foram trazidas pelo Brasil. Então, eu procurei, de forma de pesquisa, retroceder no tempo histórico até o máximo que eu consegui para entender a origem dessa festa. E aí eu venho trazendo historicamente essas informações de como ela foi trazida ao Brasil e como que o Brasil popularizou essas festas. Pastor Daniel, é interessante que às vezes as igrejas evangélicas, os próprios cristãos, meio que está entrelaçado nesse sincretismo religioso. Sim. Há uma advertência aí nesse Sim. conteúdo? E aí, depois que eu mostro toda essa trajetória da festa e como ela chegou até nós pela nossa cultura, aí eu entro para a defesa bíblica, né? A defesa teológica disso. O porquê que isso não deve estar no nosso meio. E quando eu termino de fazer essa parte apologética, de defesa da nossa fé, eu apresento, então, modelos de como tratar isso com crianças, jovens, e como levar isso para a igreja. Então, é um livro que trata sobre isso. Quando eu fiz o lançamento desse livro, eu sofri algumas ameaças, inclusive até ameaça de morte, mas não morri, estou aqui, está tudo tranquilo. E depois também, desse livro aí, escreveu outros? Sim, com certeza, continuei escrevendo. E também recebi alguns questionamentos de irmãos da igreja, né? Nesse sentido, porque aí a festa já existia dentro da igreja. E também assim, mas por que você não falou da Páscoa? Por que você não falou do Natal? Porque essas festas estão dentro de outro contexto. Será que nós não estamos caindo, algumas igrejas hoje, adotando alguma aproximação a essas festas? Será que nós não estamos caindo nos carrões lá, os carroções? Provavelmente sim. Alguns dos carroções modernos estão aderindo. Digamos assim, né, o sincretismo ou então a adaptação dessas festas para um modelo cristão. Né? Pode ser não é o do manual. Não é o do manual. Provavelmente é o do carroção, viu? Do carroção. Bom, gente, esse livro aqui é da minha esposa, esse livro, Caminhando. Esse livro é um devocional. Ele se chama Caminhando porque realmente isso aqui é resultado das nossas caminhadas durante a pandemia. Né? Nós não podíamos fazer muita coisa, mas podíamos caminhar. Então, durante essas caminhadas, eu e minha esposa, nós saímos todo dia para caminhar. Durante essas caminhadas, a minha esposa foi observando algumas coisas e foi escrevendo textos. Então, aqui tem mais de 30 textos de forma devocional. É muito interessante você fazer a leitura mesmo assim, um por dia, né? Para levar essa meditação desse momento mesmo que a gente viveu, que a gente passou, que foi a pandemia do Covid-19, e como essas meditações podem trazer essa experiência. Só abrir um parênteses aí, né? A pandemia, ela veio e assolou a humanidade, mas muita coisa boa surgiu, não surgiu? Muita coisa boa. Conteúdo como esse e muitos outros, né? A própria compreensão de algumas necessidades dentro da igreja também, né? Vou falar aqui de uma professora que eu a conheço, professora Siriane Bogage. Na pandemia, ela não saía de casa, ela falou, vou começar a contar as histórias para as minhas crianças pela internet. E aí, hoje ela tem um canal com professoras, apoia, tá vendo? Como é em espanhol, viaja a alguns países e começou da pandemia, dentro da pandemia. Então tem coisa boa, né? Sim. Esse é fruto da pandemia. Então, assim, nesses momentos, né, de crises, Deus tem muita coisa para fazer. Inclusive, quero abrir um parênteses aqui, a minha esposa, ela vai fazer o lançamento de um livro agora para o próximo mês, que o livro também é resultado exatamente
dessa vivência. Tá. O livro se chama Mães Imperfeitas, Mulheres Frustradas, na mão de um Deus soberano. E é um retrato da própria alma da minha esposa, das vivências, das frustrações, dos dilemas, dos enfrentamentos que uma mulher cristã tem e que às vezes a religiosidade quer silenciar. Mas a realidade da vida cristã e o acolhimento divino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é muito diferente. Amém. É muito diferente. Glória a Deus. Então vai ter o lançamento que também é fruto, né, desses momentos de reclusão, desses momentos de sofrimento, que quando lançados sobre Jesus e uma confiança em Cristo, gera também resultados maravilhosos e muito significativos. Que legal. Bom, então vai ter livro novo aí, já já. Gente, ó, tem mais um aqui. Esse aqui, ó, Ministério Transformador, Guia Prático para Educadores Cristãos. Esse é mais um livro de autoria compartilhada. Esse aqui, eu e minha esposa, né, Daniel Batista e Leida Batista. Uma boa equipe. Uma boa equipe, excelente equipe. Nós escrevemos esse livro como educadores, para educadores. Esse livro, ele tem por objetivo tratar aqui diversos temas relacionados à educação cristã. Desde de práticas pedagógicas, as questões relacionadas à inclusão. A minha esposa é psicóloga, trabalha nessa área há muito tempo, então temos aqui muitas instruções sobre isso, como que o Ministério Infantil atua nessas realidades, como é o comportamento do professor diante de todos esses desafios, inclusive os desafios de aprender teologia, de estudar, de se preparar, né, de ter práticas pedagógicas, práticas didáticas ali que vão fazer a diferença no aprendizado da criança. E eu falo aqui também para educadores de uma forma geral, pessoas que lidam com escola bíblica, pessoas que ensinam na igreja e que são realidades muito pertinentes, porque na maioria das vezes nós encontramos leigos dentro da igreja, né? Pessoas leigas que estão bem intencionadas, mas que faltam essas ferramentas. Então esse livro trata exatamente sobre isso. Aqui mais um livrinho da minha esposa, Leida Batista, O Segredo do Bento. É um livro ilustrado para criança, né? E esse livro é muito interessante. A minha esposa fez o texto, o meu filho fez as ilustrações. Que legal. Né? E eu sou o diagramador de todo o livro. Então, a equipe... A gráfica só colocou o papel. A gráfica só imprimiu. Esse livro, O Segredo do Bento, é um livro para ensinar crianças a evangelizar os seus amiguinhos, os seus colegas. Parte do princípio da teologia prática da missional. E entra na área da família. Né? Da família, esse legal. Livro. E por último, esse livro aqui que me custou algumas coisas, alguns aprendizagens. Ateísmo Infantil. Por que está cada vez mais difícil crer? Esse livro ele nasceu em um momento bastante assim, bastante pesado para nós, como família, como cristãos, como servos do Senhor. Primeiro porque eu não tinha pensado nesse tema. Eu recebi um convite para ir falar num congresso e me deram o tema sobre ateísmo infantil. E eu até então não tinha nem percebido isso, né? E aí eu comecei as pesquisas, comecei os estudos e fiquei assustado. Porque hoje você tem na internet, numa rápida busca, você vai encontrar crianças ainda bem pequenas se declarando ateias e negando a existência de Deus e uma série de coisas. Então eu fiquei assustado. Bom, fui para o congresso, que eu fui convidado, que foi lá no Rio de Janeiro, dei a palestra, falei com os irmãos a respeito, e quando terminou, parecia ter um grande sinal assim, de interrogação pairando no ar. E no avião de volta, a minha esposa disse para mim, por que você não escreve um livro sobre isso? Eu falei para ela, olha, eu já estava pensando. E aí, então, eu voltei, e no ano de 2023, foi o ano que eu escrevi esse livro. Durante o ano, eu conduzi ainda as pesquisas e fui concluindo e escrevendo o livro. Quando chegou no finalzinho do livro, eu estava já no último capítulo do livro,
no dia 27 de novembro de 2023, dentro da sala de aula, um aluno lançou um CD. Sabe aquele CDzinho? CDs mesmo? Sei. Quem era a nossa que época. Na nossa época, né, o CD, que a gente ouvia música. Na minha época né? é o bolachão. Né? Tinha o CD mesmo. Não sei mesmo. se alguém era da minha época. Ele jogou o CD dentro da sala de aula. Esse CD veio, passou, tinha 2 alunos na minha frente conversando comigo. O CD passou por entre esses alunos e bateu no meu olho, causando ferimentos externos e internos. Quase me levou à perda da visão de um olho. E eu já tinha tido a visão dos olhos vendados, que o ateísmo é uma venda sobre os olhos, para que a pessoa não veja a realidade de Cristo, a realidade do Evangelho de Jesus Cristo. E aí, então, eu passei por momentos assim terríveis, de dor, de sofrimento. Fiquei por mais de um mês sem conseguir voltar a escrever. E dentro desses momentos, o Senhor falava comigo. Dessa batalha espiritual, desse não querer, né, que o inimigo ele não quer que olhos sejam abertos, né, que venha essa iluminação. É a vida missional, né? Que não venha a iluminação aos olhos. E aí depois que eu me recuperei, graças a Deus não fiquei com nenhuma sequela, tá, gente? Fique preocupado não, minha visão tá perfeita. Tá vendo Deus bem? poupou a nossa vida, né? Porque quando eu cheguei no médico, o oftalmo me disse, olha, se fosse 1 milímetro para cima, a gente estaria tratando do outro olho, porque desse não teria mais o que ser feito. Então, assim, foi um grande livramento de Deus, mas para que eu pudesse entender também. Porque na semana antes de acontecer isso, eu percebi que estávamos em uma batalha espiritual muito grande. E na quarta-feira eu cheguei na igreja, conversei com o pastor, eu falei para ele, pastor, olha, eu estou voltando da escola, parece que eu estou exausto, eu estou assim, extremamente abatido. E aí oramos junto, e aí na quinta-feira aconteceu isso. Puxa. Então esse livro é resultado de uma série de coisas que aconteceu, coisas que você vai descobrir somente lendo aqui. Então o livro é dividido nessas partes. Primeiro eu traço um plano histórico, né, de quando isso começou, como que a sociedade foi moldada para chegar nisso. Depois eu trato do próprio tema ateísmo, e aí eu entro para a discussão do tema ateísmo infantil, o que está acontecendo, e aí eu trabalho em 3 níveis diferentes, questionamento das crianças. Então eu trabalho os questionamentos sobre a fé da criança e a Bíblia, a fé da criança e a teologia, a fé da criança e a ciência. Então, lá no final do livro, eu tenho resposta para pais sobre as questões bíblicas, sobre questões teológicas e sobre questões da ciência. Então, a gente entra aqui, por exemplo, para falar e explicar para as crianças a respeito de dinossauro. A gente explica aqui por que o Sol parou, né, lá do relato de Josué, e muitas outras coisas que são tratadas aqui. A gente trata como ensinar Trindade para a criança aqui e muitas outras coisas, para que os pais tenham uma base para criar os seus filhos entendendo quem é Pastor Jesus. Daniel, o nosso CCcast, ele vai em vídeo, não é? E no vídeo a gente vai colocar lá a descrição das suas redes sociais, mas também em áudio, né? Qual Sim. é a sua rede social aí para as pessoas que tiverem interesse, né? De conhecer um pouco mais aí desses livros? A minha rede social no Instagram é Professor Daniel Batista. Só procurar lá Professor Daniel Batista, você vai encontrar lá o meu Instagram, e lá a gente já tem todos os links, né? Informação. É só clicar lá em links, abre lá onde você pode comprar os livros e como adquirir, e também pode entrar em contato com a gente. A gente tendo o livro, a gente também pode enviar. E eu tenho um canal no YouTube que, nesse canal, também tem algumas coisas a respeito dos livros, algumas propagandas, mas esse canal é mais algumas mensagens. No vídeo nós vamos colocar, mas qual é o nome do canal? O canal é DL Books, né? O D do Daniel, o L de Leida, Books. DL Books. Okay. Isso. É um canal que a gente tem no YouTube, tem lá as mensagens que nós pregamos lá na igreja. E esse conteúdo é mesmo para abençoar algumas pessoas que eu já tenho recebido essa grata, sabe,
esse grato feedback, né, de pessoas que são abençoadas por ouvir também as mensagens que são gravadas e guardadas ali e que acabam abençoando as pessoas. Então, basicamente hoje é isso. E o nosso telefone também está à disposição, né? Pode dizer. Nosso telefone é 11, porque a nossa região é lá de São Paulo, né? 11 965 14 7447. Você pode já ir direto para o Instagram, para o WhatsApp, né, desse número e entrar em contato com a gente. Lá no nosso WhatsApp tem também o catálogo, né, com os livros e uma breve explicação. Você pode entrar em contato com a gente a partir desse canal também. Tá bom? Pastor Daniel, eu quero agradecer aqui por compartilhar essa experiência e o desejo do meu coração é que não fique só nessa conversa, não é? Tantos assuntos que a gente poderia falar aqui. Sim. Hoje foi tratado mais ou menos uma visão aí a respeito dessa praticidade da teologia em nossas vidas, relacionada à área missionária e também na questão do conteúdo que o senhor vem desenvolvendo aí através para o bem, né, da vida cristã, da família. E obrigado por sua experiência, por compartilhar o conhecimento. E eu tenho certeza que é a voz, né, aí quem vai ouvir através de áudio, ou quem vai ver e ouvir através de vídeo pela plataforma do nosso CCIcast, eu tenho certeza que essa voz vai ecoar, vai falar, e que não ficamos só nessa oportunidade, não é? Que Deus abençoe a sua vida. Amém. E que Deus possa nos conceder muitas oportunidades. Muito obrigado aqui pela sua participação no nosso episódio aqui, hoje no CCIcast. Eu agradeço pelo convite, tá? O Alex, o pastor Alex, eu não chamo ele de pastor porque a gente é tão amigo e próximo que a gente... Mas o pastor Alex é uma pessoa que a gente carrega no coração, né? Carrega para a vida. E é uma amizade que às vezes a gente fica tanto tempo sem se falar, né? Mas quando se fala é como se estivesse em contato todos os dias. Verdadeira, viu? Sim. Ou o homem é assim, né? Mulher é diferente, né? Mas eu acho, não sei. Cada um tem o seu jeito, né, de lidar com essas questões. Mas assim, quando eu estive, né, no Peru visitando lá o missionário Alex, né? Nós vivemos ali experiências maravilhosas, comemos comidas lá maravilhosas e outras não tão maravilhosas. Bussano vivo. Mas aí que está, Alex, e acho que é algo que é bom falar aqui, aí que está a prática de toda a teologia, a prática de toda a nossa questão missional. Então, eu faço um desafio para você. Primeiro, estude. Aprenda. Entre num curso teológico sério, comprometido com as Escrituras e estude. Entenda quem é Deus. Entenda o ser de Deus, seus atributos, a sua pessoa. Entenda a encarnação de Cristo. Por que ele veio? Por que ele esteve entre nós? Entenda as particularidades do Evangelho. Entenda. Compreenda um pouquinho sobre as questões da exegese, da teologia sistemática, que trata de doutrinas tão importantes e tão fundamentais para a igreja. Compreenda isso e vá para o campo missionário. Doe a sua vida, pelo menos uma vez para a missão, e você vai ver que a teologia prática ela se manifesta em ações contínuas para agregar valor, não a você, mas ao reino de Deus. E quando você doa, você não perde, você ganha. Amém. Ganha experiência, ganha em graça, ganha em virtude e Deus vai suprindo todas as suas necessidades. Isso é o que eu tenho vivido e é isso que eu recomendo para todo mundo. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a você, sua esposa, sua família. Amém. E que não fique só nessa oportunidade. Vamos tá continuar. Bom? Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, lá na igreja onde você é pastor, ali tem uma responsabilidade também com os outros compromissos, né, da vida pastoral.
E quem sabe no próximo tema aí nós vamos falar um pouco de vida pastoral, família. Vindo para o Paraná, avisa o Alex a gente bater um papo. Amém. Aqui. Que Deus abençoe. Então, tá bom. Deus Quero abençoe. agradecer a você que nos ouviu até aqui e espero que esse conteúdo seja de bênção. CCIcast, que Deus abençoe e agradeço toda a equipe que está aqui conosco. Fiquem com Deus.